Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, Alder Júlio. Professor Alder Júlio, que inclusive, teve doutorado, inclusive, em Paris, né? Um especialista em movimentos sociais, na área da educação, e conosco vai conversar a respeito de alguns temas muito interessantes, que é a visão que ele tem em relação ao próprio Papa Francisco, à Igreja Católica, o que é que são movimentos mais progressistas ligados à Igreja, tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. Professor Alder Júlio Ferreira Calado, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado pelo convite e também tocado pelo fato de estar no Espaço Cidadão. Só o título me agrada bastante. Maravilha, professor, obrigado. Eu inicio a pergunta, né? Que muita gente acaba se confundindo com as coisas no tempo que nós vivemos de fake news, tanta notícia falsa, e a qualquer pessoa que critique um regime autoritário, que tenha ideias que avancem mais, que pensem mais nas pessoas, é chamado de comunista. E aí, nós pensamos na figura do Papa Francisco. E a primeira pergunta, professor Alder, Papa Francisco é comunista? Curiosa pergunta e oportuna também. Independentemente do que se possa entender por comunismo, certamente não se trata da visão obscurantista desse pandemônio político em que nós estamos vivendo. Não bastasse a gravidade da pandemia que nós estamos suportando. Certamente o Papa Francisco tem razões de ser chamado assim por outros motivos, porque, de fato, todos e todas que decidem pôr em prática ou buscar pôr em prática os ensinamentos do Jesus de Nazaré, desse Jesus histórico, certamente vai se confundir mais cedo ou mais tarde com isso. Assim, em relação a Dom Helder, assim, em relação ao José Comblan, teólogo, assim, em relação ao Dom Fragoso, bispo de Crateús, com a história revolucionária que teve, todos são pessoas profundamente identificadas com o Evangelho. De modo que, se o Evangelho for comunismo, certamente a gente pode dizer que o Papa Francisco é um comunista. Não se trata, porém, desta visão estreita, obscurantista, que lhe é atribuída. E eu pergunto, professor Alder, o que é ser comunista? Ou também pode falar um pouquinho, né? Ser progressista? Pois não. Eu gostaria de dizer que, quando se trata desta corrente da igreja, chamada de progressista, a gente está sempre ligando aqueles segmentos da igreja, leigas, principalmente, mas também religiosos, uma parcela dos presbíteros, dos diáconos e até dos bispos, um segmento que leva mais a sério uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade do Jesus de Nazaré, do movimento de Jesus, digamos assim. Então, isso hoje é menos forte do que, digamos, há 2, 3 décadas atrás. Há 3, 4 décadas atrás, a gente tinha uma geração de bispos profetas, por exemplo. A exemplo do Dom Paulo Evaristo Duarte, do Dom Helder Câmara, do Dom Zé Maria Pires, que é arcebispo da Paraíba, do Dom Antônio Batista Fragoso, a quem considero dos mais avançados, o Dom Pedro Cassadáliga,
e por aí vai. Há uma geração, aquela geração dos anos 70 para 80, é uma geração de bispos profetas. Mas não apenas havia os bispos, havia também alguns presbíteros, havia diáconos, havia principalmente leigas e leigos, bastante engajados nessa luta de uma sociedade irmã, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade sem desigualdades profundas como as que temos hoje. Então, eram pessoas que tiveram a coragem de enfrentar o regime da ditadura militar, civil-militar. Eram pessoas que, de fato, inspiram as gerações novas ainda hoje. De modo que o Papa Francisco é uma espécie de continuidade dessa geração de profetas, coisa que acontece raramente, porque ao longo dos 2000 anos de cristandade, foram raros os momentos em que a gente teve uma prevalência dessa profecia de maneira mais avançada, desse compromisso radical com a causa dos pobres, vendo os pobres não como alvo de misericórdia e de dó, mas como sujeitos de transformação. Isso é algo realmente novo, é algo que estava presente, por exemplo, na figura de Francisco de Assis, que é tão bem representado pela figura do Francisco, bispo de Roma atual, sob vários aspectos. Um primeiro aspecto é o fato de ele se colocar como um pecador. É muito raro na história da Igreja escutar de um Papa que ele também é pecador. Então, isso, para mim, é a principal marca que me causa admiração no Papa Francisco, é o seu reconhecimento. Um Papa, Alder, que não santifica a si mesmo, né? Que se coloca como humano. Como humano, exatamente. Falível, portanto. Inacabado, como diz Paulo Freire. É um ser que está em construção com os outros, não quer estar acima de ninguém. É um com os outros, é um com as outras pessoas. Então, essa é a primeira marca. Uma segunda marca é que desse Francisco de Assis, ele tem a humanidade em primeiro lugar, como alvo de sua ação missionária. A humanidade, não apenas a igreja, a instituição autorreferenciada, como ele mesmo fala, mas que se trata de uma causa a ser compartilhada com todos os humanos e também com o planeta, e também com todos os viventes da Terra. Então, aí a marca de Francisco de Assis se reflete também em Francisco, bispo de Roma, e antes deles, como Jesus de Nazaré fazia também. De modo que essa é uma marca que, digamos, impacta e escandaliza muitos. Grande maioria, mesmo dos católicos, gostaria de ter um Papa que estivesse defendendo exclusivamente a instituição católica. Eis que o Papa se apresenta como um servidor da humanidade. Aí estão os seus escritos, por exemplo, desde a Evangelii Gaudium, desde a Laudato Si, desde a mais recente, Fratelli Tutti, a Amoris Laetitia e outros escritos dele. E isso tem sido também testemunhado, não somente por escritos, mas por obras. O fato de uma figura de Papa aos seus 80 e tantos anos, aliás, ele completa ano este mês, ele está a percorrer o mundo, 36 viagens aproximadamente pelo mundo ele fez, englobando 5 continentes. Então, a sua palavra é partilhada ao mundo todo, é dirigida ao mundo todo, aos humanos. É claro que também aos cristãos, aos crentes e aos católicos, mas numa perspectiva de humanização, uma perspectiva mais ampla, muito radicada no Jesus de Nazaré. Exatamente. É uma fala que vai além da própria Igreja Católica, né? Porque me parece que o comportamento do Papa Francisco, né, a forma como ele se coloca para o mundo, é baseado no que foi o próprio comportamento de Cristo, né? Talvez ninguém conseguiria imaginar Jesus Cristo hoje pedindo, defendendo que simplesmente as pessoas ficassem apenas distribuindo cestas básicas para os pobres, por exemplo, mas atacaria, como o próprio Jesus Cristo foi um revolucionário, atacaria a causa. Por que tem tanto pobre no mundo? Por que eles estão precisando receber cestas básicas? O que é que pode ser feito para mudar essa realidade? Me parece que esse é o real espírito
baseado na mensagem que foi deixada por Jesus Cristo, que, de certo modo, na medida do que pode, o Papa Francisco tenta retomar. Isto, eu reitero o que você está dizendo com tanta propriedade. De fato, o Papa Francisco se revela uma liderança de novo tipo, uma liderança mundial de novo tipo, por muitas razões sobre as quais nós iremos falar à medida que a gente vai escutando suas perguntas também. É uma figura exemplar de Francisco, sem com isso dizer que ele é alguém que queira se imunizar das falhas. É alguém, por exemplo, que aceita de bom grado que nem tudo que ele diga e faça esteja necessariamente subscrito, seja necessariamente subscrito por quem quer que seja, mas é alguém que quer dizer a sua palavra a partir de um horizonte, que é o horizonte do Evangelho de Jesus de Nazaré, e em relação a isso é que a gente tem que buscar confrontar a prática de Francisco com essa prática de Jesus de Nazaré, que hoje está muito distanciada, inclusive do mundo católico, e também dos cristãos. Imagine, por exemplo, o que se faz hoje, por exemplo, nas chamadas igrejas evangélicas, eu coloco entre aspas, e também entendendo que dentro do campo católico tem também um ramo, que é o ramo um ramo carismático, também que tem uma linha semelhante às igrejas neopentecostais. Então, esse Jesus, muitas vezes, ele é vivenciado de maneira distanciada, por exemplo. É um Jesus que fica muito acima, muito no céu e pouco na terra. E o Jesus dos evangelhos é um Jesus que vai ao encontro dos pobres, que sofre com eles, que caminha com eles. É um Jesus que está buscando as causas da pobreza e, por isso mesmo, denuncia os poderosos, inclusive dentro da religião dele mesmo. Sabe-se que Cristo foi assassinado também a mando dos seus próprios correligionários, que não admitiam que ele estivesse a desrespeitar os seus superiores, aqueles doutores da lei, aqueles escribas e fariseus que tinham toda a lei na sua cabeça e queriam empurrá-la para o povo, mas ele mesmo não movia um dedo para salvar ninguém. Então, Jesus era alguém que, ao mesmo tempo que era defensor da causa dos pobres, era também alguém que se investia contra os poderosos do mundo. E batia de frente com a própria hipocrisia, né? Batia de frente. O capítulo 23 de Mateus, eu recomendo, uma invectiva, uma série de invectivas terríveis, terríveis. E certamente aquilo é um motivo também que o levou à condenação. Estamos conversando com o professor Alder Júlio Ferreira Calado, professor já aposentado da Universidade Federal da Paraíba, ele que fez o doutorado na Universidade lá em Paris, né? E conosco aqui está falando um pouquinho sobre política, religião, sobre o Papa Francisco. E aí vem uma pergunta que é o seguinte, professor Alder, qual a relação que a gente pode estabelecer entre o capitalismo, a igreja progressista e o Papa Francisco? Bom, em relação ao capitalismo, eu nem espero que o Papa Francisco esteja, em cada um dos seus escritos e de suas falas, a mencionar o nome capitalismo. Não precisa. Basta prestar atenção ao que ele sinaliza em relação à condenação às desigualdades sociais, à sede de lucro, à miséria que se espalha no mundo, mesmo agora, durante uma pandemia, os lucros infindos que são recolhidos, por exemplo, pelo sistema financeiro, pelo sistema financista, os ataques à mãe natureza, com fins também de lucro. Então, nem é preciso dizer o nome capitalismo para você perceber a posição clara de Francisco, bispo de Roma, contra o capitalismo e contra todo o regime de dominação, todo o regime que explore os seres humanos. Ele busca sempre apostar numa via alternativa a essa barbárie que nós vivemos hoje. Perfeitamente.
Com relação... Sim, pode falar, professor. Pois não. Com relação à Igreja Progressista, realmente ela já foi mais. Eu estou me referindo aqui à Igreja Católica. Ela já foi bem mais. A gente viu a coragem profética desses bispos aos quais me referi e aos quais acrescento ainda a figura do Dom Ivo Loscheider e do Dom Aloysio Loscheider, que atuou, por exemplo, em Fortaleza, inclusive, de Dom Padim, por exemplo, de Dom Luciano Mendes de Almeida, mas também, antes deles, outros atuaram profeticamente. Dom Balduíno, por exemplo, Dom Pedro Cassaldáliga, grande revolucionário, que nos deixou faz pouco tempo, nos deixou, modo de dizer, está conosco sempre, mas tem um legado muito importante, o próprio Dom Fragoso. Então, hoje a gente não tem a gente tem alguns, mas, na verdade, há escassez de profecia na igreja nos dias de hoje. Eu diria, uma coisa curiosa, porque exatamente numa época em que está Francisco, bispo de Roma, que está por lá fazendo o trabalho dele desde 2013, de maneira bastante diferenciada, e o tempo todo exortando e apelando e incentivando a que a igreja busque mudar de posição, as mudanças são muito, muito, muito tímidas em relação ao que o Papa propõe. Inclusive, no seu primeiro escrito, que é Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, onde ele apresenta um programa de governo para os próximos anos. Então, está muito longe isso nas dioceses de hoje, não só no Brasil, na América Latina também, no mundo, há um distanciamento grande. Certamente, há muitas exceções felizes, inclusive no Brasil, inclusive no Nordeste, mas, em geral, há um retrocesso que se deve também ao grande período que a gente passou sem esses papas profetas, por exemplo, durante o pontificado de João Paulo II e de Bento XVI, houve um retrocesso enorme na igreja, nessa igreja progressista, em favor desses movimentos conservadores que, de fato, desmontaram a igreja na base. Então, o Papa Francisco, de certa maneira, ele vem a dar continuidade àquilo tenta que reconstruir, fizeram o Papa não é? João XXIII, tenta reconstruir, partindo até mesmo do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não é uma pérola para os pobres, dizia, por exemplo, Dom Fragoso. Ele esperava mais do Concílio Vaticano II e aplaude o Vaticano II, seus 16 documentos, no que diz respeito à paz que a Igreja fez com a modernidade. Mas, em relação à causa dos pobres, estava ainda distante. Foi, de fato, o Pacto das Catacumbas, talvez um episódio pouco lembrado, mas de grande importância. O Pacto das Catacumbas foi um encontro desses bispos profetas em pleno Concílio Vaticano II, já no final, na última sessão, poucos dias antes, cerca de 40 bispos se reuniram nos arredores de Roma, na catacumba de Domitila, e aí fizeram esse encontro, onde houve também a partilha eucarística, mas também houve principalmente o compromisso firmado num documento que eu aconselho que leiam, é facilmente encontrável, o Pacto das Catacumbas. Inclusive, o nome do documento? O Pacto das Catacumbas. Certo. O Pacto das Catacumbas. Tem um texto, está no meu blog, também analisando, mas o padre Oscar Beoso faz uma bela reflexão em livro, saído faz uns 4, 5 anos. Então, eu recomendo. Essa é uma experiência molecular de grande alcance para os povos da América Latina e do mundo. Nesse Pacto das Catacumbas, eles se comprometem, esses 40 bispos se comprometem a voltarem às suas respectivas dioceses, a não serem mais tratados como excelência, a não serem tratados como majestade, a não serem tratados como príncipes, mas a irem morar junto do povo, a terem uma casa mais modesta, ter um estilo de vida muito mais parecido com suas ovelhas. E, de fato, isso tem um impacto muito grande
não somente nesses 40 bispos signatários iniciais, mas depois isso também vem a ser acolhido por mais cerca de 500 bispos, inclusive Dom José Maria Pires e outros mais. De modo que esse Pacto das Catacumbas terá uma influência muito grande ao modo como a América Latina recebe o Vaticano II. O Vaticano II foi feita, por exemplo, a Conferência de Medellín, em 1968, na Colômbia, e ali estava pautada a recepção que a América Latina daria ao concílio. Mas foi muito mais do que uma recepção, foi como que a fundação de uma igreja renovada, de uma igreja profética, de uma igreja que se compromete com a causa dos pobres, a causa libertadora dos pobres, trabalhando com os pobres, não como os coitados, como alvo de dó, mas como alguém que é sujeito de sua história. E, a partir daí, o confronto foi muito grande. A igreja passou a ser perseguida. Houve relatórios, Rockefeller, por exemplo, dos Estados Unidos, a perseguir aqueles e aquelas que estavam ligados à teologia da libertação, inclusive esses bispos também, que estavam dando essa notoriedade a tudo isso aí. Então, Medellín, onde se foi firmada a opção pelos pobres, é um passo importante nessa igreja na base, que no Brasil se reflete muito bem, a partir das SEBs, a partir das pastorais sociais, a partir do CIMI, da CPT, da pastoral operária, das religiosas inseridas no meio popular, um grupo muito importante, muito valioso, muito fecundo. Também outras pastorais e movimentos, a pastoral universitária e outros que vêm se somar a essa correnteza subterrânea que vem, de certa maneira, a ter um clima de evangelho de maneira mais profunda junto aos pobres. Não é por acaso que daí nascem movimentos, nasce, por exemplo, da CPT, nasce o MST, por exemplo. Depois, a própria fundação dessas forças novas que surgem no final dos anos 70 contra a ditadura militar e começo dos anos 80, entre as quais a fundação do PT, a fundação da CUT, a fundação de outras forças também, que terão um grande avanço, não só pelo fato de lutarem contra a ditadura, mas pelo fato também de atuarem de três modos alternativos: na forma organizativa, organizar pela base, organizar comunidades, círculos de cultura, células, ou então conselhos populares, que nome tenham, mas pequenas comunidades que vão fazer fluir essa nova sociedade. Vão, com autonomia, guiar seus destinos, decisões tomadas pela base, com autonomia em relação ao Estado, em relação ao mercado, em relação a outras estruturas que sufocam e vão construindo, até chegar ao atalho. O atalho é o grande engodo, digamos assim, tomado pelas forças de base. O atalho a que eu me refiro é o eleitoralismo. Professor Alder Júlio, conosco aqui no Espaço Cidadão hoje. Para quem nos acompanha pela Band, a entrevista fica por aqui, mas essa entrevista continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá. Aqui no canal do YouTube, a entrevista continua.